A gravação começará em breve. Bom, acredito que agora está sendo gravado. Ao final da aula de hoje, eu vou estar postando o link dessa aula. Eu criei uma playlist e a cada dia, essa não é nenhuma aula em si, é mais uma reunião, uma pequena reunião. E ao final desse nosso encontro presencial, eu vou estar colocando o link dessa gravação na playlist. E essa mesma playlist eu vou estar disponibilizando no grupo. Então, se vocês forem no grupo no próprio grupo, quando vocês clicarem nele, ou tanto no WhatsApp quanto no navegador, para quem usa no computador, na descrição vocês já encontram o link dessas reuniões. E eu vou colocar também o link da playlist para que vocês possam ter acesso. Vai estar tudo lá. Galera, então, para a gente começar aqui, certo? O que é o Power BI? Esse BI a qual ele se refere aqui, para quem não sabe, deixa eu dar um zoom aqui, é Business Intelligence. Não sei se é assim ou se é com dois L's ou com dois G, mas enfim. Basicamente, é como se fosse uma ferramenta voltada para a inteligência de negócios, para você criar gráficos dinâmicos, inteligentes, de forma mais prática que o próprio Excel. Tudo que a gente faz no Power BI, ou quase tudo, né? Não vou exagerar. Quase todas as coisas que a gente faz no Power BI é possível fazer no Excel também, só que no Excel demanda mais tempo, demanda mais trabalho. O Power BI ele facilita aqui o nosso processo. Beleza? Então, o Power BI ele serve justamente para isso, ó. Dinamizar o trabalho, manipular grandes quantidades de dados, transformando eles em informações, realização de funções DAX, que acredito que é a parte que é um pouquinho mais complicadinha mesmo, é só a questão das funções DAX, que são os cálculos, com o intuito de gerar os dashboards, ou painel com gráficos, analisando esses mesmos dados, esses certos dados. Então, o processo de Power BI basicamente é um processo de banco de dados, a coleta de dados, esses dados vão ser transformados, analisados, e após essa análise, eles vão ser monitorados e compartilhados, né, através de aqueles painéis bem elaborados, que quanto maior for a sua criatividade, mais organizado aqueles painéis podem ficando. Certo? Então, a gente tem aqui, ó, um banco de dados em bloco de notas, certo? Óbvio que esses dados aqui eles não estão em sua forma ideal. O ideal era que isso estivesse no Excel, beleza? Mas é possível você pegar um banco de dados desse armazenados em um bloco de notas e converter num dashboard mais agradável aí pelo próprio Power BI, certo? Mas a forma mais adequada mesmo da gente fazer isso é tendo no próprio Excel, que eu vou já compartilhar com vocês uma planilha que nós vamos utilizar hoje, agora à tarde, para dar os devidos tratamentos às informações dela. Eu vou botar tanto no grupo quanto na pasta lá do Drive que está compartilhado. Não sei se vocês conseguiram acessar o link que eu coloquei ontem, mas a pasta eu coloquei ela sem permissão. Então, qualquer pessoa que tem um link vai poder acessar e vai poder baixar o que tiver naquela pasta, independente do local que você estiver. Então, a gente tem esses 4 elementos, o Power Query, o Power Map, o Power Pivot, né, e o Power View. São 4 elementos básicos que compõem o nosso Power BI, certo? Organização, mapeamento, um banco de dados bem estruturado, que pode ser tratado depois, e a visualização desses elementos de forma mais dinâmica, mais agradável. Então, um exemplo aqui, ele dá um exemplo de umas tabelas de produção de café, onde no próprio Excel a gente é acostumado a entender alguns rótulos, como título, cabeçalho e o próprio corpo que representam os dados daquela tabelazinha que nós vamos trabalhar. Certo? Aqui um outro exemplo de tabela, onde acidente de trabalho seria o nosso título, anos e quantidade serão os nossos cabeçalhos, e
Os valores que estão logo abaixo disso são os dados que compõem a nossa tabela. Essa mesma estrutura é utilizada no Power BI, a mesma estrutura que a gente é habituado, quem tem costume no uso do Excel, vai ver que a estrutura é a mesma. Certo? Então, todos os exemplos aí de tabelas específicas. Os tipos de gráficos mais utilizados são esses três: colunas ou barras, um gráfico de linhas e um gráfico em setores. A gente tem acesso a todos esses três gráficos aí no Power BI, certo? Ao abrir o Power BI, galera, a gente pode, só fecha aqui, pode fechar essa advertência, essa informação que eles dizem para a gente, se não é útil, a gente não vai mexer nisso, certo? E aqui a gente tem todos os gráficos que nós podemos utilizar no Power BI, com alguns pequenos detalhes. Pronto, chegou mais alguém. É possível a gente obter mais visuais. Só que esses visuais, para que você consiga obtê-los, você precisa ter uma conta corporativa ou uma conta de estudante. Para obter essa conta de estudante ou essa conta corporativa, você tem que solicitar, né, no caso, a empresa que você trabalha, ou você pode comprar a licença. Certo? Custa em torno aí de uns R$ 43 por mês, alguma coisa assim. Dá acesso a muita ferramenta importante. Não que não dê para a gente utilizar o Power BI de forma bastante completa na sua versão gratuita. Dá, certo? Dá para fazer muita coisa aqui na versão gratuita, inclusive é o que a gente vai utilizar aqui, que é para que todo mundo consiga seguir na mesma linha de raciocínio que a gente vai fazer. Agora, óbvio, se eu tivesse acesso à versão paga, eu teria condições de obter muito mais gráficos aí diferentes, muito mais elementos aí estruturados. Beleza? O gráfico de colunas é o mais conhecido, né? Eu acho que a gente vê muito isso daí em prova do Enem, nos livros de geografia, é muito comum a gente se deparar com esse tipo de gráfico. O gráfico de barras, basicamente é um gráfico de coluna, só que inclinado. A diferença aqui, basicamente, é só a posição. O que a gente chama de colunas fica em pezinho, o que a gente chama de barras fica na horizontal. Né? E as palavras serem escritas por extensos aqui do lado. Então, dependendo do tipo de dado que você vai colocar, é mais interessante você trabalhar com gráfico de barras do que com gráfico de colunas. Se a sua informação for muito grande, tipo centro-oeste, os nomes dos rótulos forem muito extensos, não fica muito interessante você trabalhar em um gráfico de colunas. Gráfico em linhas é muito utilizado para mostrar crescimento ou queda em um determinado setor, né, um setor de vendas, um setor de faturamento. E o gráfico em pizza, que é interessante você utilizar, mas quando a gente trabalha com poucos dados. Não é muito interessante você pegar, por exemplo, a quantidade de informações assim, tipo dos 12 meses do ano, e colocar em um gráfico de pizza. Certo, galera? Então eu vou pegar aqui e vou colocar no grupo, tanto no grupo do WhatsApp, quanto naquela pastazinha lá compartilhada no Drive, eu vou colocar a planilha que nós vamos utilizar hoje. Chegou mais alguém? A planilha que nós vamos utilizar hoje, que é uma planilha com a base de vendas de vários produtos. Certo? Só um instante que eu vou colocar aqui para a gente.
Certo, turma. Amanhã eu vou tentar colocar mais cedo, né, porque dia de segunda, quarta e sexta eu dou aula presencial e aí que acaba que hoje foi muito corrido, mas coloquei no Drive, coloquei no Drive, coloquei no WhatsApp, se vocês derem uma olhada, ela vai estar lá, certo? Aqui no Drive, ela vai estar aqui como base vendas, certo? Naquele link que eu compartilhei com vocês. De qualquer forma, eu vou mandar o link aqui de novo para quem quiser acessar aqui, não quiser ir buscando lá, escavando lá no grupo, mas é esse link aqui. Pronto. Beleza? Então, gostaria que, para quem vai fazer o procedimento comigo agora e acompanhar e fazer junto, o ideal é que pegue esse arquivo no Drive agora. Sei que nem todo mundo vai estar fazendo agora simultaneamente comigo, porque em outro curso que eu já ministrei, que eu fiz as conferências, alguns alunos só acompanhavam mesmo pelo celular, pelo smartphone, e depois ia pôr em prática aquilo que viu. Então, quem for fazer agora juntamente comigo, pode ir só baixando, certo? Essa planilhazinha aqui, base vendas, eu vou abrir no Excel, mas vocês não precisam abrir ela no Excel, né? Mas eu tenho aqui o SKU, que é o código do produto. Eu vou ter os produtos aqui, certo? Que a minha loja vende, por exemplo. Eu vou ter uma coluna destinada à quantidade vendida de produtos, o primeiro nome da pessoa que comprou o produto, o segundo nome da pessoa que comprou o produto, a data daquele produto e a loja. A loja, no caso, a minha empresa tem, a minha lojinha tem várias filiais em outros estados, e na coluna loja eu tenho os estados onde esses produtos foram vendidos. Então, quem vai acompanhar aí comigo, galera, conseguiu pegar o arquivo, baixar tranquilamente? Podemos começar aqui. Tá bom, então vamos lá. A gente está aqui com o Power BI aberto, certo? E na própria interface do Power BI, muitas das opções que nós vamos utilizar se encontram aqui na página inicial mesmo, beleza? E na lateral, as visualizações, a gente tem os gráficos que vão ser utilizados. No Power BI é diferente do Excel. No Excel, quando a gente quer criar um gráfico, a gente seleciona a coluna do produto, seleciona a coluna, tem muitos dados, 9.000 linhas, seleciona a coluna, por exemplo, da quantidade, com as duas colunas selecionadas, aí a gente cria um gráfico simples, sei lá, um gráfico de colunas. Esse aqui não está nem tão interessante de se trabalhar. Mas, basicamente, no Excel, a gente cria os gráficos assim, né? A gente tem muito dado aqui e ele está criando, ele não está repetindo os rótulos, porque são dados baseados em lojas diferentes. No Power BI é diferente. No Power BI a gente não seleciona, a gente primeiro aplica o gráfico e depois joga as informações que a gente deseja que assumam o formato daquele gráfico. Mas no nosso caso, antes de mexer com isso daqui, a gente precisa aprender alguns elementos de tratamento. Vou fechar isso daqui. Então, digamos que eu queira dar o tratamento naquela minha tabela antes de organizar os dados em forma de dashboard. Se você vier aqui na página inicial, na opção obter dados, ou você pode vir direto aqui em Excel também, não tem problema. Ao a gente clicar em obter dados, aparecem aí todas as opções de compatibilidade de arquivos que o Power BI suporta. Certo? Basicamente, a gente vai trabalhar com Excel, mas existem outras opções aí, certo? PDF ou XML, que é o tipo de documento de texto muito comum quando você baixa uma base de dados direto de um sistema da internet, o navegador. Vocês vão selecionar aí o Excel, é o que nós iremos utilizar, e depois nós iremos clicar em conectar.
Fazendo isso, o que acontece? Vai ser aberta a janela aí, onde nós iremos procurar essa nossa base de dados que nós vamos utilizar, certo? No caso, é essa base vendas, certo? Localizem essa base vendas, que foi o arquivo que eu compartilhei com vocês, né? Pode ser que ela esteja em downloads, porque é a pasta padrão do Windows, quando a gente baixa alguma coisa da internet, ou pode ser que esteja em outra pasta, caso vocês tenham pego lá o arquivo de downloads e tenham jogado para outra pasta. A gente vai em base vendas e pede para abrir. Ele está carregando aqui. Pronto. Quando nós selecionamos a base a ser utilizada, aqui na lateral, ó, ele já abre todas as planilhas ou tabelas, no caso, que nós temos nesse arquivo. Como a gente só tem a planilha Vendas 2019, então a gente seleciona apenas ela. Ao clicar, a tabela aparece aqui do lado, certo? E o que nós temos aqui embaixo? Carregar, transformar dados e cancelar. Quando você não precisa realizar tratamento nenhum na tabela, ela já está toda formatada. A maneira que você quer trabalhar, não precisa fazer nenhuma alteração em colunas, em linhas, e eu não preciso adicionar nenhuma coluna. A tabela já está toda do jeito que eu quero. Aí você vai encarregar. Mas na maioria das vezes, a gente precisa dar o tratamento naquela tabela, o tratamento naquela planilha. Então, eu diria que em 90% dos casos, ou em todos os casos que você não tem certeza da fonte daquela planilha, daquela tabela que você vai abrir, a gente vai na opção do meio, na opção transformar dados. Que no caso é a opção que a gente vai utilizar agora. Ao clicar aí em transformar dados, ele vai carregar e a gente vai ser jogado no Power Query. Ó. Se vocês notarem aqui em cima, ó, não tem Power BI, a gente tem sem título editor do Power Query. Que a gente viu aqui mesmo, ó, no próprio slide, dos elementos que compõem o Power BI, a gente tem o Power Query, que é a questão de tratamento de tabelas que a gente realiza para poder deixar ela da forma que nós precisamos. Tanto é que a gente vai ter duas janelas. A gente vai ter aqui sem título Power BI e sem título editor do Power Query. Normal. É completamente normal isso daí. Então a gente tem aqui a nossa tabelinha que mostrei para vocês como é que ela estava no Excel e agora a gente abriu ela aqui no Power BI. Alguns pequenos detalhes aí, pessoal. Ó, que não é possível você editar informações como a gente faria no Excel. Ó. Esse notebook aqui, eu quero mudar o nome dele, eu não posso simplesmente dar 2 cliques e sair digitando. Não é possível. Essa questão de editar a tabela de forma manual, isso aí é restrito do Excel. Não que no Power BI não dê para a gente realizar algumas alterações, que a gente vai realizar essas alterações, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Mas não é simplesmente dando 2 cliques e editando a informação para modificá-la. Não é assim que funciona. Então, o que nós temos aqui? A gente notou que as colunas, aparentemente, né, em primeiro momento, veio tudo direitinho. Ó, o SKU, que é o código do produto, os produtos, quantidade vendida, os nomes, né, tanto o primeiro nome quanto o sobrenome do cliente, a data, que essa data não está no padrão de data aqui que a gente utiliza no Brasil, certo? Tá um padrão de data americano, a gente vai modificar isso daqui já já. Loja, o preço unitário, ó, não tem, aqui a gente não tem aquela questão da máscarazinha, viu? R, o cifrão, da moedinha, não. Certo? Porque isso essa máscara é uma máscara não tão relevante, porque a gente precisa fazer aqui por trás, no tratamento. Só que ele trouxe uma coluna que não deveria estar aqui, galera. Ó. Olha, coluna 9 e um monte de informação vazia, ó, null. Então, logo de cara, eu já sei que essa é uma coluna que eu não vou precisar utilizar. Ela não deveria ter vindo, às vezes acontece isso, é por isso que eu sempre recomendo a vocês, quando você não sabe a fonte de dados que você está trabalhando, vai no carregar dados.
Porque se você tivesse ido no transformar dados, perdão, porque se você tivesse ido direto na opção de carregar, para dentro do nosso Power BI ia ser jogada essa coluna aqui. Uma coluna que talvez ela nem atrapalhasse a criação do nosso relatório, mas ela é uma coluna desnecessária. Pronto, chegou mais um. Sérgio, eu não sei se tu viu, cara, mas eu coloquei essa tabela, essa planilha, o documentozinho lá no grupo, e ela também está na pasta do Drive, certo? Essa tabela aqui é o que nós vamos utilizar agora à tarde, nesse nosso pequeno encontro de hoje, mas o encontro está sendo gravado, beleza? Se você quiser à noite ou em outro horário, você pode assistir de novo e poder ir acompanhando essa prática que a gente está realizando agora, não tem problema. Então, como é que eu faço para remover essa coluna aqui? Beleza? A gente tem que ir lá no cabeçalhozinho dela, a gente tem coluna 9, ou botão direito, ou pode, no caso, ao clicar com o botão direito, né, a gente vê aqui, ó, várias opções que podemos acessar. O que nós vamos fazer é remover. Aqui é uma coluna desnecessária que a gente não precisa estar ali só ocupando espaço do nosso arquivo. Beleza, agora a gente vai ver mais alguns detalhes aqui. Ó. No Excel, a gente tem várias máscaras diferentes. A gente tem máscara de moeda, a gente tem máscara de data, máscara de hora, a máscara para texto, a máscaras especiais, que são máscaras de números atribuídos para CPF, para número de telefone. Aqui no Power BI, a gente tem... Pegou mais alguém? Pronto, boa tarde. Então, aqui no Power BI, as máscaras que a gente tem aqui disponíveis, ó, se você clicar com o botão direito, pronto. Ó, ao clicar com o botão direito, alterar tipo, a gente vê aqui as máscaras disponíveis que nós temos, certo? Essa é uma das formas de visualizar. Mas a gente tem aqui, ó, número decimal, decimal fixo, inteiro, percentual, data, hora, data, só hora, data, hora e fuso horário, duração, texto, certo? No caso, o ABC são as máscaras de texto, o 1, 2, 3 são máscaras de número. Então, o que eu quero fazer aqui? Outro procedimento padrão que você vai fazer, ou vocês irão fazer, ao exportarem uma tabela para o Power BI, aqui no editor do Power Query, é a questão da remoção de linhas vazias, beleza? Não que aqui tenha linhas vazias, você pode até sair procurando para ver se tem, mas a gente remove, porque de qualquer forma, a gente não vai precisar de linhas vazias nesse documento. Então, por mais que não tenha, uma tabela é muito grande, só para se certificar, a gente vai lá em remover linhas e pede para remover linhas em brancos. Certo? Só por garantia. Beleza? Remover linhas em branco. Então, pronto. Tiramos a coluna que a gente não vai precisar, que a gente não vai trabalhar, e removemos também as linhas que são desnecessárias, pois eram linhas em branco. Então, notem, galera, que aqui, ó, na lateral, a gente vai ter uma aba, ou uma extensãozinha chamada etapas aplicadas. E aqui a gente visualiza todas as alterações que foram feitas na nossa tabela. Beleza? No caso, a última alteração foi linhas em branco removidas. Aqui dentro do Power BI, não existe esse negócio de dar Ctrl Z aqui dentro do editor do Power Query. Se você der Ctrl Z, não vai acontecer nada. Se você quiser remover alguma alteração que foi feita, então a gente deve clicar aqui, ó, nesse X ao lado da etapa aplicada, certo? Eu vou clicar aqui só para a gente ver o que acontece. Ó, ao clicar no X, ele removeu, ó, ou seja, as linhas em branco voltaram, beleza? E aquela etapa sumiu daqui. Então eu vou realizá-la mais uma vez e ela volta para cá. Então a última etapa foi a etapa de remoção de linhas em branco, são as linhas que nós não vamos precisar utilizar.
prosseguindo. Outra coisa que nós podemos fazer aqui, pessoal, digamos que os produtos que a gente tem aqui, ó, televisão, câmera, iPhone, Android, smartwatch, tablet e notebook. Só que eu acho que dava para dar uma abreviada aí, ó. Tanto iPhone quanto Android, certo? Tanto iPhone quanto Android pode ser substituído por smartphone. iPhone e Android. Certo? Afinal, são apenas marcas de smartphones diferentes. Não televisão, por exemplo, eu uso só um elemento único para classificar todas as televisões que eu tenho ali. E outra, provavelmente o tablet pode ser Android também. Então, fica meio estranho eu classificar com os smartphones Android, com o termo Android, e manter tablet apenas como tablet. Então, o que a gente vai fazer nessa tabela aqui é colocar o termo smartphone no lugar de iPhone e Android. Só que aqui é muito grande, galera. São mais de 9.000 linhas. Se a gente fosse fazer uma substituição, normal seria fora de cogitação. No editor de texto do Power BI, no Power Query, no caso, ao clicar com o botão direito no cabeçalho, vocês vão encontrar aqui uma opção chamada, duas opções de substituição. Substituir valores e substituir erros. Por exemplo, aquela coluna removida que tinha várias vezes aquele termo null em repetição, aquele null é um código de erro. Eu poderia substituir aquele código de erro por outra coisa, se eu quisesse. E acima eu encontro a opção substituir valores, que é a que vai ser utilizado nessa minha coluna em questão. Aqui ele pergunta, ou ele pede para eu colocar valor a ser localizado, e abaixo pelo que eu quero substituir aquele valor. Então, o primeiro valor que eu quero retirar é iPhone. Eu vou substituir iPhone por smartphone. Tem algumas opções avançadas aqui, certo? Mas isso aqui a gente não vai precisar utilizar agora, não tem muito cabimento, caracteres especiais e tal, não tem muito sentido a gente utilizar isso agora. Ao dar OK, certo? Vamos notar aqui, aqui pronto, na linha 4, onde tinha iPhone, agora tem smartphone. Beleza? Linha 11, 12 e 13 também, smartphone. Só que ainda tem o Android. Nesse caso, a gente precisa substituir o termo Android dessa coluna também pelo termo smartphone. Só que a gente vai fazer isso da mesma maneira, que é mais intuitivo. Ao clicar com o botão direito aqui em produto, mesmo esquema de substituir valores, e dessa vez a gente vai colocar Android. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, pessoal. Digamos que eu escrevi assim, ó, digitei assim, certo? E aí eu botei o smartphone como eu tinha feito antes. Ó, não substituiu. Então, você tem que prestar atenção nesse pequeno detalhe. O que você digita, você tem que se certificar de que o que você está digitando está exatamente igual ao que está na coluna. Como eu coloquei um Android todo em caixa alta, todo em maiúsculo, ele não substituiu porque ele não encontrou Android da forma que eu digitei. Tranquilo? Então, eu vou fazer de novo aqui, ó, substituir valores, e agora eu vou informar da maneira adequada. Android por smartphone. Escrevi errado aqui, ó, smartphone. Pronto, smartphone. E vou dar um OK. Pronto, agora sim. Agora eu tenho dados assim de uma forma com que eu acho mais organizado. Afinal, eu não estou especificando a marca, e sim eu estou especificando produtos. O interessante seria que aqui eu tivesse uma coluna com marca. No caso, eu especificar também a marca isolada de cada produto. Se o meu televisor é uma Samsung, se é uma LG. Mas aqui no caso a gente vai trabalhar só o que nós temos à nossa disposição aqui no momento. Pessoal, tudo tranquilo até agora, sem dúvida, está todo mundo conseguindo pegar tranquilo? Sim, sim. Beleza. Pronto, então
Prosseguindo. Eu acredito, agora eu acho que eu sei por que ele coloca. Na hora da elaboração dessa tabela, foi colocado um iPhone e foi colocado um Android, por causa que os valores são diferentes. Ó. No caso, tem um smartphone de 5.300 e tem um smartphone de 3.400. Mas isso aqui não vai fazer muita diferença para o que a gente quer, não. Agora, o que, é que nós vamos fazer? Essa data aqui está me incomodando bastante, porque está no padrão americano. A gente tem aqui o mês informado primeiro, o dia sendo informado depois, né? Que aqui no padrão americano é dia, perdão, é mês, dia e ano. No nosso padrão é o contrário, os dias primeiro. Então, o que, que nós vamos fazer aqui para substituir esses valores de data para o nosso padrão, que nós utilizamos aqui mesmo no Brasil. No Brasil e em alguns outros países aí. Na realidade, eu acredito que só quem usa o idioma inglês, só países com o idioma inglês é que usa esse padrão aqui. Enfim, a gente vai clicar com o botão direito aqui em data, pessoal. E nas opções que aparecerem, a gente vai aqui em alterar tipo, onde tem os tipos de dados que podem ser aplicados dentro daquela coluna. Lá no final, a gente vai acessar aqui, ó, uma opção que se chama usando a localidade, certo? Então vai ser aqui dentro, clicando aqui, ó, aqui é que a gente vai conseguir mexer, né, manipular esses dados de data. Então, tipo de dados, texto, não, a gente vai colocar data. A localidade que a gente vai colocar aí, a gente tem que colocar a que está sendo aplicada lá na coluna, para que ele possa mapear e trocar para a região que nós estamos mexendo. Então, a gente tem que encontrar aqui, ó, inglês, Estados Unidos. Inglês, África do Sul, pronto, inglês, Estados Unidos. Beleza? Ao clicar em OK, ele muda o padrão, ó. E aí agora a data está no que a gente utiliza aqui no Brasil mesmo, no nosso padrão de datas. Beleza? Prosseguindo, o que mais a gente pode fazer aqui de tratamento nessa tabelinha? Eu quero fazer o seguinte, eu tenho aqui a coluna data e eu quero criar uma nova coluna. Eu quero criar uma coluna que me dê o mês. Caso eu queira criar um relatório mais... Para mim? Oi, como é? Tu pode repetir, que eu não estou achando a parte de alterar o local. Pronto, vamos lá. Eu vou remover aqui a alteração de data. Pronto, a tua está assim ainda, né? Sim, sim. Pronto, ao clicar com o botão direito no cabeçalho, data, você vai encontrar a opção que se chama alterar tipo. Achou aí? Sim. E lá no final, usando a localidade. Aí, ao clicar em usando a localidade, beleza? Na janela, você vai dizer que o tipo de dado é data e a localidade que está sendo usada na tabela, viu, pessoal? Não é a localidade que você... eu quero mudar para português Brasil, então vou deixar português Brasil. Não. Ele já vai mudar para você automaticamente, mas o que você precisa informar é que o dado que está naquela coluna está errado, porque está como inglês Estados Unidos. Está por ordem alfabética, quando você chegar em inglês, aí vai estar África, Alemanha, Bahamas, aí se você descer mais um pouquinho, você chega em Estados Unidos. Mas quando você informa o que está lá e dá OK, aí sim o Excel, perdão, o Power BI muda para o nosso padrão de data que nós utilizamos aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá. Agora eu quero criar uma nova coluna, certo? Uma coluna que me dê apenas o mês. Certo? Eu vou criar uma coluna mês e aí os meses 6, Outra 9... dúvida. Oi. No meu data, quando eu fiz a alteração, apareceu erro. Em um monte aqui.
Pronto, mas sabe por que foi? Vou te mostrar Sim. aqui, ó. Eu vou fazer aqui do jeito que eu acho que tu fez. Botão direito, alterar tipo, usando a localidade. E aí tu colocou data e deu OK. Só isso? Sim. Certo, ó. Quando eu faço isso, ó, aí dá erro. Porque Isso. todas as datas que ele considera como sendo um padrão que não é utilizado por nós, ele não vai conseguir modificar. Aqui ele acha que é 7/8/2018. Só que relembrando, esse padrão de data aqui, como não é, tu clica no X, viu, para voltar como estava aqui, nas etapas Sim. aplicadas. Então vamos lá, mais uma vez. Ó. Tu vai alterar tipo, mais uma vez, usando a localidade. Demora um pouquinho para carregar. Beleza, data. Só que a localidade, não pode esquecer, ó. Tu tem que mudar essa localidade aqui embaixo para a localidade que está na tabela. A localidade que está na tabela é inglês, dos Estados Unidos. Então, tu vai ter que procurar aqui, inglês dos Estados Unidos. Inglês, Estados Unidos, ó. Tu vai selecionar e aí tu vai clicar em OK, que assim dá certo. Show, deu certo. Beleza. Então, prosseguindo. Eu quero criar uma coluna só para mês. Eu quero extrair os meses daqui para que eu possa criar um relatório. Eu quero criar no meu relatório, eu quero um gráfico com as vendas por mês também, para deixar um negócio mais abreviado, mais resumido, mais organizado, por assim dizer. Aqui em cima, nós temos duas opções que podem ser utilizadas. A gente tem a opção transformar e a gente tem a opção, a ferramenta, a guia, adicionar coluna. Vocês vão notar que muitas opções que tem em transformar também tem em adicionar coluna. Por exemplo, data. Eu tenho data tanto em transformar quanto em adicionar coluna. Qual é a diferença? No transformar, você vai modificar a coluna atual. Então, se eu quiser aplicar, por exemplo, apenas o mês, se eu vier no data de transformar, ele vai substituir essa minha coluna de data por uma coluna com os meses. Vai pegar, ó, tudo não tem 30/6, vai ficar só 6. Ó. Por exemplo, ó, vou clicar aqui ó, em transformar, só para a gente ver o que acontece. Data, mês. E aí, eu vou pedir aqui para ele aplicar mês. Certo? Olha o que foi que ele fez. Ele pegou a minha coluna data, sumiu com o dia e o ano e deixou apenas os meses. Só que não é isso que eu quero. O que eu quero é manter a coluna da data e criar uma nova coluna com os meses. Eu vou clicar no X aqui para voltar como estava antes, certo? Então, para poder realizar essa nova criação, certo? A criação dessa coluna, no caso, eu não venho em transformar, eu venho em adicionar coluna. Ao clicar em adicionar coluna, mais uma vez data e mês, certo? A gente pode incluir tanto o número do mês quanto o nome do mês. Se você coloca nome do mês, ele cria com o nome por extenso, janeiro, fevereiro, março. Só que nesse meu caso, eu vou usar apenas o número do mês. Por quê? Porque na hora de criar o gráfico, às vezes não é muito legal você trabalhar com aqueles rótulos com um nome muito grande. Janeiro, fevereiro, é mais prático você trabalhar com a numeração. Todo mundo aqui sabe que o mês 1 é janeiro, que o mês 2 é fevereiro, então acredito que não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças aí para ninguém. Então a gente vem adicionar a coluna, data, mês, mês de novo. Fazendo isso, ó, ele já chama de mês, certo? Ótimo, é conveniente para a gente. Se não fosse mês, se ele colocasse outra coisa, a gente dava 2 cliques e renomeava o cabeçalho. Mas como a gente quer realmente mês, então mantém esse nome aí, não tem problema nenhum. E aí ele extraiu ó, apenas o mês, 30/6/2018, coluna do mês, apenas o número 6, e assim por diante. Então, muitas outras ferramentas que a gente vai ver, a gente encontra
a gente vai encontrar, a gente vai ver que elas estão iguais, tanto em transformar quanto em adicionar a coluna. Completamente normal. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo até então? Sim. Certo. Só um instante, eu vou só pegar uma água aqui rapidinho, pessoal. Prosseguindo, o que mais eu quero adicionar aqui? Eu tenho uma coluna chamada quantidade vendida e eu tenho uma coluna chamada preço unitário. O que é que eu quero fazer? Quero criar uma nova coluna. E essa nova coluna eu quero esses valores calculados. Eu quero a quantidade vendida e o preço unitário e eu quero chamar essa coluna de preço total. Beleza? Então a gente já vai ver agora aqui. Tem gente chegando agora. Opa, boa tarde. Então a gente já vai ver aqui como é que a gente cria essa coluna, já utilizando esses cálculos aí, um cálculo mais básico aqui, vocês vão ver. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, certo? Aliás, eu acho que é melhor a gente fazer primeiro o seguinte. Vamos fazer primeiro o seguinte, pessoal, antes de entrar no cálculo. Ó. A gente vai pegar aqui ó, e juntar primeiro nome e sobrenome. Nesse caso aqui, eu quero unir e colocar uma coluna só. Eu não quero ter uma coluna para primeiro nome e uma coluna com sobrenome. Eu quero que isso se torne apenas uma coluna. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês vão selecionar a coluna primeiro nome, no cabeçalho mesmo, pressionar a tecla Ctrl e clicar em sobrenome. A gente tem as duas colunas aqui selecionadas. Dessa vez, a gente deve vir aqui em transformar. E na guia transformar, dentre as opções que a gente encontra, que a gente pode encontrar aí, vocês vão verificar que tem uma que se chama mesclar colunas. E essa opção de mesclar colunas, ela só fica disponível quando você tem, de fato, duas colunas aí selecionadas. Ó. Por exemplo, se eu tiro essa seleção, a opção de mesclar colunas ela fica indisponível. Não é possível acessar aí a nossa opção, realizar a nossa mesclagem. Mas ao clicar aqui para selecionar primeiro nome, pressionar Ctrl e selecionar sobrenome, a opção de mesclar colunas, de fato, agora ó, fica aí disponível para a gente. Então, o que nós vamos fazer agora é clicar em mesclar colunas. Ele vai perguntar agora aqui, ó, qual é o separador? Né? Digamos que eu não queira separar, eu quero deixar tudo junto, não é muito legal. Aí eu clicaria em OK, mas nesse caso eu quero um separador que vai ser o espaço. Então vocês vão clicar aí, eu selecionar o espaço, para colocar o barra de espaço como separador. E, no caso, novo nome dessa coluna. Tem assim, mesclado? Não. A gente coloca apenas nome. Ou nome completo, né? Nome completo. Ao dar OK, ó, notem que ele não adicionou. Né? Se você tivesse vindo e adicionar a coluna, ia ter 3 colunas aí. Nome, primeiro nome, sobrenome e nome completo. Mas como a gente veio na opção de transformar, ele substituiu os valores das duas colunas, criando apenas uma só com a união delas. Outra coisa que a gente vai fazer é mudar o nome da tabela. Aqui ele está como Vendas 2019
Nesse caso, eu não quero que fique com esse nome. Vamos colocar, por exemplo, base vendas. A Enter aí para confirmar. Ao fazer isso, a gente vê aí que o nome da nossa tabela foi modificada, está como base vendas aqui. E agora, nesse primeiro momento, a gente não tem mais nenhuma modificação que a gente vai fazer aqui nessa nossa tabela em questão, nessa nossa planilha em questão. Então, a gente vai lá na página inicial e vai clicar em fechar e aplicar. Certo? Ele vai carregar os nossos dados e vai voltar para o próprio Power BI. Pode demorar um pouquinho, vai depender da quantidade de alterações que você realizou, da configuração da máquina, enfim. Nós temos 3 opções aqui na lateral do nosso Power BI, no menu. A gente tem um relatório, que é esse, que até agora não tem relatório nenhum. A gente tem uma opção chamada Dados. Segunda opção, ao clicar, a gente verifica aí a nossa tabelinha criada. E aqui, galera, tem uma pequena diferença aí da tabela que nós vimos lá no editor do Power Query. Que aqui as datas, ó, elas estão bem por extenso mesmo. A quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018. Às vezes, a quantidade de dados que o editor do Power Query exibe para a gente é um pouquinho mais limitada, ele é mais direto. Como a gente quer trabalhar de forma mais rápida, aí ele deixa os dados um pouquinho menores do que a gente encontra aqui dentro da própria coluna das datas. Então, voltando agora, o que eu disse para que a gente vai fazer, né? A gente pode fazer aqui mesmo, criar uma nova coluna, calculando as informações de quantidade vendida com as informações de preço unitário. Por exemplo, uma coluna chamada preço total. Como a gente faz isso? Vocês vão clicar com o botão direito aqui na tabelinha de vocês, pode ser em qualquer local, botão direito. Dentre as opções que vão aparecer aí, ó, vão estar aqui bem separadas, nova medida e nova coluna. Certo? Nesse caso, a gente quer criar uma nova coluna. Só clicar na opção. Ao fazer isso, ó, vai ser criada aqui uma coluna sem nome ainda, certo? E aqui em cima, a gente tem o nosso assistente de cálculo. Essa coluna, os dados dela serão calculados. Então, a gente precisa informar qual cálculo vai ser necessário para chegar nesse resultado. Primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o nome dessa coluna. Onde tem coluna aqui, a gente pode colocar uma outra informação. Posso colocar, por exemplo, faturamento à venda, né? Ou venda total, enfim, o nome que vocês acharem melhor aí de colocar. Agora vem a parte um pouquinho mais interessante, pessoal. Os dados dessa minha coluna devem ser os valores de quantidade vendida multiplicados pelos valores de preço unitário. Então, o que a gente vai fazer? Depois do igual, você vai colocar... Se você começar a digitar quantidade, por exemplo, já vai aparecer aqui, ó, uma janelinha indicando o que ele acha que você quer informar. Coluna base vendas, tabela base vendas, coluna quantidade vendida. É isso mesmo que eu quero. Então, a gente pode pressionar a tecla Tab ou dar 2 cliques em cima daquela janelinha que aparece suspensa para a gente. E aí ele já vai jogar a informação aqui para dentro do nosso cálculo. Ó, base vendas, quantidade vendida. Então, a gente já informou o nosso primeiro elemento da multiplicação. Vamos informar agora o segundo elemento. Asterisco para multiplicação. E eu desejo multiplicar pela coluna preço unitário. P já aparece aqui, ó, base vendas,
preço unitário, é justamente o que eu quero usar, certo? Galera, só para dar uma pequena explicação sobre esses cálculos que a gente utiliza, diferença dele para o Excel. No Excel, as funções, elas são em português. O Excel já dá suporte há anos para que a gente utilize funções em português. Então, se você quer somar, é a função soma. Se você quer tirar a média, a função é média. Aqui no Power BI, ainda não chegamos nesse nível. Eu não sei se a Microsoft tem planos para que no futuro as funções também fiquem em português. Talvez ela tenha, né? O software é novo ainda, por assim dizer. Eu acho que o Power BI ele surgiu lá para 2016, 2017, e um software desses demora uns 5, 6 anos para ficar popular. Então, talvez, né, futuramente, quem sabe daqui a 5, 10 anos, o Power BI já vai dar suporte a essas funções na língua portuguesa. Mas aqui, ao darmos Enter, ele vai calcular, mudar o nome da coluna e dar as informações aqui para a gente. Ó. Certo? Então, vocês forem descendo, ó, vocês vão ver aqui que a maioria está 21.200. Mas conforme vocês vão descendo... Ó, e professor, oi? poderia só repetir essa informação do preço unitário final aí? E outra coisa, se puder dar um zoom, fica melhor, porque está muito distante a tela. Obrigado. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui de novo. Ó. Vou ver aqui para fazer do zero. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a lupa aqui. Pronto. O que nós vamos fazer? Primeira etapa, botão direito, nova coluna. Vai ser gerada essa coluna em branco, mas ela é uma coluna calculada. Eu preciso informar qual cálculo é necessário para me dar esse resultado. Lá na barra de fórmulas, que é muito parecida com a barra de fórmulas do próprio Excel, até mesmo esses dois botõezinhos o Excel também tem, que é para cancelar e para confirmar o cálculo, vai ter coluna igual. Esse coluna é justamente o nome da coluna que a gente criou. Eu quero mudar o nome dessa coluna. Vou selecionar e vou colocar ou apagar essa coluna e informar que eu quero que ela se chame faturamento à venda. Após a igualdade, eu vou colocar as duas colunas que eu quero multiplicar. Primeiro, a quantidade vendida. Se você começar digitando o nome, o cabeçalho da coluna, dá certo. Ó. Aparece aqui, ó. Aparecem várias funções, ó, todas em inglês, ó. Mas o que tem o símbolo da tabela com uma coluna selecionada é justamente a coluna que eu quero utilizar. Então, base vendas, quantidade vendida, tab, ou um duplo clique para selecionar, asterisco para multiplicação. A próxima coluna que eu desejo multiplicar é a coluna preço unitário. Dou um tab para selecionar. Pronto, do jeito que está aí, é só dar OK que a coluna vai ser calculada e os valores deverão aparecer. Tranquilo? Tranquilo, professor. Ficou ótimo. Obrigado. Nada. Deu para enxergar, né? Agora direitinho, eu vou diminuir a lupa aqui, qualquer coisa eu vou dando zoom aí, caso a gente necessite. Então pronto, temos aqui a tabela do jeito que a gente vai trabalhar, né? Do jeito que a gente vai utilizar. Os valores, ele vai sempre organizando ó, dos maiores para os menores. Então, vai ser natural você ver aqui, ó, 21.200, todo organizado lá acima, e aí conforme você vai descendo, ó, no caso, 5.300, ó, todos organizados, ó, os mesmos valores. Depois, 15.900, porque ele vai pegando, ele vai organizando os dados. Acredito que ele esteja organizando por, deixa eu ver aqui, tudo por loja. São Paulo. E aí, quando chega lá na frente, ele vai para as próximas cidades, Rio de Janeiro e por aí vai. Então,
É a loja com os estados que vão estar organizando os nossos dados aí. Então, temos a nossa tabela devidamente criada, devidamente pronta. Aqui ao lado, falei para vocês que a gente tem um relatório, tem aqui também os dados, que são as tabelas que a gente cria. Como a gente só tem uma tabela até agora, só aparece aqui a base vendas. Certo? Se você clicar na setinha para puxar, você puxa as informações. Se você clica na setinha para expandir, você visualiza aí todas as colunas abreviadas. Certo? Faturamento na venda, ele vai dar um símbolozinho na frente para representar que essa coluna foi uma coluna gerada por um cálculo. Preço unitário, mês e quantidade vendida são colunas com números. Ele sempre vai colocar esse símbolozinho aqui na frente, que é o símbolozinho do somatório. E aqui no final, na terceira opção, a gente vai encontrar o modelo. O modelo consiste de algo que a gente chama da criação de relacionamentos. Eu tenho várias bases de dados diferentes aqui, por exemplo. Só que eu quero que a informação de uma base de dados se comunique diretamente com a informação de outra base de dados, contanto que esses valores sejam replicados. Amanhã eu vou compartilhar com vocês a gente vai abrir esse mesmo documento, eu vou compartilhar com vocês uma outra planilha, que é uma planilha de devolução de produtos. Nessa planilha de devolução de produtos, algumas colunas daqui vão se repetir lá. Produto, por exemplo, é uma coluna que vai se repetir. E como ela é uma coluna que tem o mesmo cabeçalho e ela tem os mesmos produtos, é possível fazer uma relação entre essas duas colunas, entre esses dois dados aqui para a gente. Então, os relacionamentos, eles servem para que a gente possa melhorar a comunicação dos nossos dados. Então, o que a gente pode fazer aqui? Primeiramente, o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu quero pegar esse gráfico, esse terceiro gráfico de barras aqui. Gráfico de barras clusterizado. Ao clicar nele, acho que não é esse não. É o primeiro. Pronto, o primeiro, pessoal. Gráfico de barras empilhadas. É o que a gente vai utilizar aqui agora. Eu vou criar o nosso primeiro gráfico. Nós vamos criar aqui o primeiro gráfico que a gente vai trabalhar. Esse gráfico aqui vai ser um gráfico com os preços de cada produto. Então, os nossos valores aqui, vamos ver aqui um dado que fica interessante. Faturamento na venda. Vamos pegar faturamento na venda e eu vou jogar aqui para dentro de valores. Certo? Por enquanto, ele só vai me dar uma coluna com todos os valores sem divisão, sem distinção nenhuma. Então, a gente precisa agora informar quais produtos ou quais colunas vão ser separadas aí dentro desse nosso gráfico. A gente vai pegar aqui produto e jogar dentro de eixo. Certo? Vamos pegar produto e jogar dentro de eixo. Vou aumentar o tamanho desse gráfico aqui. E aí nós temos o nosso primeiro gráfico. Para a construção desse nosso relatório, a gente vai precisar da outra tabelinha, que a gente vai ter que fazer toda a questão do tratamento também dentro dela, para que possamos criar os relatórios inteligentes aí, de forma que eles se comuniquem diretamente. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao que nós fizemos? Não, nenhuma? Professor, repete só essa parte aí que o senhor fez esse gráfico, por favor. Beleza, eu vou recapitular. Para deletar o gráfico, é só clicar em cima dele e apertar delete. Pronto.
O gráfico sumiu. Então, o primeiro gráfico que eu quero trabalhar aqui, o primeiro gráfico que vai ser criado para esse nosso relatório, vai ser um gráfico de barras empilhadas. Clico nele, ele me deu apenas a tela, né, como se fosse uma tela de pintura, só a telinha de onde esse gráfico vai ser montado. Aqui na lateral, deixa eu dar o zoom aqui, a gente tem os elementos do gráfico, eixo, legenda, valores e dicas de ferramentas. Nem sempre a gente vai precisar utilizar esses 4 campos. Na maioria das vezes, para a gente só precisa de eixo e valores. Tem que ter cuidado, porque se a gente for sair colocando muito campo dentro do nosso gráfico, ele pode ficar extremamente poluído. E a intenção é que os gráficos não fiquem poluídos. A intenção é que você consiga visualizar de forma bem limpa aqueles dados que a gente quer trabalhar. O que eu quero criar é um gráfico com o faturamento de cada produto. Então, nos meus valores do gráfico, a gente vai lançar o faturamento. Então, esse faturamento na venda, a gente clica e arrasta aqui para dentro de valores. Beleza, ele já começou a montar o nosso gráfico, só que, por enquanto, tem apenas uma coluna, apenas um bloco com todos os valores, já que a gente não definiu, subdividiu essa coluna em várias outras colunas menores. Para realizar essa divisão, coluna não, pessoal, barras, perdão. Para poder separar aquela barra única em várias outras barras com os produtos isolados, a gente vai precisar pegar aqui, ó, o produto e jogar para dentro de eixo. Fazendo isso, ele vai criar o nosso gráfico aqui de faturamento, certo? Eu vou tirar aqui o zoom, né? Esse gráfico aqui, ele se aproxima bastante da realidade. Eu acredito que a quantidade de... Você chegar numa lojinha dessa, uma Casas Bahia, uma Magazine Luiza, eu acredito que o produto mais vendido hoje em dia é realmente aparelho celular. Não tem para onde correr. A maior parte aí do faturamento, tanto loja virtual quanto loja física, é de aparelho celular. Notem que se vocês clicarem numa coluna, ele seleciona apenas aquela coluna e deixa os outros valores mais claros. Se você clicar de novo na coluna que já está selecionada, volta ao normal. Se você colocar o cursor do mouse em cima da coluna, vai aparecer a informação produto e o faturamento na venda sendo informado aí. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Tá ótimo. Então, galera, ó, é o seguinte, tem um eco aí que chega, eu consegui me ouvir agora. Então, galera, é o seguinte, por hoje a gente vai parar aqui, certo? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Quem está acompanhando comigo, salva, certo? Quem não está acompanhando comigo, eu peço para que, se possível, mais tarde ou de manhã, antes da gente entrar na nossa reunião de amanhã à tarde, para que vocês façam isso daqui, porque amanhã a gente vai abrir esse mesmo documento. Eu vou enviar a planilha que nós vamos trabalhar amanhã, só que amanhã eu vou enviar mais cedo. De manhã eu já vou estar colocando no grupo e também já vai estar no Drive, que é já para deixar pronto, para não ter que se preocupar com isso no começo da reunião. Aí a gente vai fazer o tratamento nessa outra tabela, muito parecido com os tratamentos que nós fizemos nessa. E aí nós vamos começar a criar os relatórios para deixar o dashboard aqui bem bonitinho. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. É porque eu não consegui acompanhar o início da aula. Acompanhei uma parte. Essa aula vai ficar gravada, né? Vai, eu vou postar ela agora no YouTube. Assim que eu postar ela no YouTube, eu vou compartilhar para vocês. Pronto, perfeito. Muito obrigado. Beleza? Nada. Então, galera, mais alguma dúvida? Tá tudo ok? Beleza, então, eu vou estar concluindo, encerrando a nossa gravação aqui. Vou postar no YouTube. Eu acredito que em 15 minutos eu já vou ter ele pronto, ou até menos. Em 10 minutos eu já vou estar botando no grupo
essa nossa reunião que foi gravada hoje. Para quem chegou atrasado e não pôde pegar no começo, pegar, acompanhar, e também para quem perdeu, acompanhar também. Tranquilo, turma? Qualquer dúvida, se atrapalhou em alguma etapa do procedimento, tal, fala comigo no WhatsApp, que eu tô de plantão para sanar as dúvidas de vocês. Pode me perturbar que eu vou lá e ajudo nas dúvidas que vocês estiverem tendo. Então, vou estar encerrando aqui, desejo a todos uma boa tarde. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário que a gente se encontrou hoje à tarde aqui, pessoal, beleza?